Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Ideias. Hoje, domingo, como todos vocês, estou em quarentena também, junto com a família, e também aqui envolvido com minhas leituras e reflexões, e tive o desejo de fazer um vídeo para o canal no dia de hoje, não falando sobre coronavírus, até porque eu não tenho a competência necessária para abordar esse assunto em profundidade. E qualquer coisa que eu viesse a falar sobre isso, certamente muita gente mais competente, mais informada já está falando nas redes sociais. Mas como a proposta do canal é refletir sobre questões da educação, da vida e da sociedade como um todo, sobretudo a partir de textos, dentre as várias questões que eu vinha pensando e refletindo, eu lembrei-me de um texto que li há muitos anos atrás, pela primeira vez, há uns 20 anos, que está contido nesse livrinho aqui, História Universal de Carl Greenberg. E esse pequeno fragmento de texto é uma alusão à narrativa de Heródoto, o pai da história, que ele faz sobre as lutas entre gregos e os exércitos de Xerxes, que inclusive foi retratado no filme 300, né, os 300 de Esparta. E esse fragmento, ele trata de um assunto, de um tema que é essencial para o ser humano, para a filosofia, para o pensamento de um modo geral, e que todos nós, de algum modo, em algum momento, nos deparamos com essa grande questão, né? Talvez tenha até a ver também com o momento que estamos vivendo aí, atual. Então, o fragmento vai dizer o seguinte: quando o exército se concentrou nos locais de embarque e o Helesponto ficou coberto de navios, Xerxes ocupou seu trono de mármore branco no alto de uma colina e passou revista às suas tropas. E ao ver todo o Helesponto coberto de navios e as margens e campos de Abido negros da multidão, Xerxes congratulou-se com a sua felicidade e em seguida pôs-se a chorar. Quando lhe perguntaram por que chorava, disse: veio-me ao coração um sentimento de piedade ao pensar na brevidade da vida humana, pois é bem verdade que destes homens tão numerosos, nenhum só, daqui a 100 anos, estará nesse mundo. Então, Heródoto narra um momento em que Xerxes se senta no seu trono, no alto de uma colina, contempla seus exércitos, numerosa multidão de soldados, também um numeroso número de navios de guerra, e por um momento ele se enche de alegria, talvez regozijando-se no seu poder, na sua grandeza, e vendo também o ufanismo, né, o entusiasmo dos soldados para a batalha, ele se sente feliz, se congratula. Porém, imediatamente ele começa a chorar. E alguém chega para ele e pergunta por que ele chora. Ele diz: porque um sentimento tomou conta de mim, um sentimento de piedade, porque a vida humana é extremamente breve. Olhando esses homens, percebo, caiu-me a ficha, vamos dizer assim, que daqui a 100 anos nenhum deles estará mais aí presente. O que se passou na cabeça de Xerxes? Certamente um daqueles momentos que todos nós temos de questionamento da própria existência humana. Talvez Xerxes tenha pensado: estamos aqui para a batalha, certamente esmagaremos o inimigo, mas no final das contas, qual é o sentido de tudo isso? Lembrei-me também de um outro texto de um autor nosso regional, Patativa do Assaré, uma trova onde ele diz: vive o mundo sempre em guerra, ambicioso e sanhudo, tudo brigando por terra e a terra comendo tudo. Então, essa saga humana de lutar, de brigar, de guerrear, tanta coisa, mas que no fim nós nos deparamos com uma grande realidade, que é a finitude da vida humana. Diante dessa finitude, quando acontece conosco o que aconteceu com Xerxes, quando cai a ficha, eu diria que tem pelo menos 3 caminhos que o ser humano tende a seguir. Pelo menos 3. Primeiro, o desespero. Algumas pessoas entram em parafuso. Segundo, o cinismo ou o indiferentismo ou a negação dessa realidade de que somos seres finitos. Então a pessoa vai dizer: não, eu não quero saber disso, não vou falar sobre isso. Né? Melhor ignorar, não vou me preocupar porque isso
é algo que não é para se preocupar. Vamos apenas focar no presente. E a terceira possibilidade, que talvez se desdobre em outras tantas possibilidades, é buscar um sentido ou construir um sentido para a existência e dentro da sua perspectiva de brevidade. Então, na filosofia, o filósofo, de algum modo, ele vai procurar isso, sentido. Ou ele construirá um sentido que seja o quê? De sua própria cabeça, de sua própria razão, de certo modo, no meu entender, acaba sendo, de algum modo, um sentido enganoso, um auto-engano, ou admite-se que há um sentido para além de tudo isso. Há um sentido real e objetivo, e aí passa-se a buscar tal sentido. Esse é o ensinamento, por exemplo, dos grandes mestres espiritualistas, religiosos, e um dos ensinos básicos também de Jesus Cristo, né? Porque Jesus, quando, certa ocasião, dois irmãos chegaram disputando uma herança, um disse: Senhor, manda que ele me entregue a minha parte. E Jesus disse: olha, não imagine que o sentido da vida seja os bens que porventura você venha a possuir, porque na verdade tudo isso é passageiro. Não ajuntem tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consomem, mas ajuntai tesouros no céu, porque lá nem a ferrugem consome, nem a traça corrói, nem os ladrões minam e roubam. Então Jesus apontava para um sentido muito maior, que nós podemos resumir dizendo que é o próprio Deus. É buscar o próprio Deus, como muitos místicos cristãos, inclusive, falaram ao longo da história do pensamento. E para concluir essa reflexão, eu quero ler um pequeno texto também de um dos apóstolos, o apóstolo João, que era o apóstolo mais amado, onde ele fala sobre dois amores, o amor do mundo e o amor de Deus. Ele diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, em outra tradução vai dizer a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, os dois amores, isso vai ser tratado em outros momentos por outros autores, sobretudo de uma maneira muito bonita. Santo Agostinho vai tratar também ao falar das duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, né, que vai muito além do que normalmente os livros didáticos apresentam. Mas, sobretudo, na raiz dessas duas cidades estão esses dois amores. O amor das coisas do mundo, que significaria você depositar todas as fichas, toda a sua aposta nesta realidade, e o amor de Deus, que seria buscar a transcendência, o bem supremo. Então, se de fato nós não formos apenas uma pequena parte de um grande acidente, porque é possível pensar assim, que o universo é apenas um grande acidente e nós, seres pensantes, conscientes, questionando acerca dessa existência, desse universo, seríamos também meramente um acidente. Mas se nós não pensamos assim, então o que nos resta é perguntar qual o sentido da vida humana e por que ela é breve, né? Se de fato ela é projetada para ser breve ou se há um acidente de percurso aí e se há um modo também de superar essa brevidade. Bom, no pensamento cristão, como não se crie que nós sejamos meros acidentes, mas sejamos projetos realmente do Criador, acredita-se que nós não fomos criados para a finitude, mas para a eternidade. E esse pequeno texto do apóstolo João não quer dizer que a gente não deva trabalhar, fazer projetos, se engajar em coisas desse mundo. Não, nós estamos no mundo e isso faz parte da nossa caminhada, da nossa escola. Mas o que o apóstolo quer dizer é que esses bens que temos aqui são bens intermediários. O bem supremo é o próprio Criador. Então, é para esse supremo, é para esse transcendente que nós devemos, de fato, estar olhando, porque ele é quem justifica ou quem
salva, redime a própria existência humana de ser uma mera impostura, de ser um mero acidente. Então, que nós possamos refletir sobre isso, não diante da finitude da vida, adotar uma atitude de desespero, porque isso não vai ajudar. Segundo, não adotar uma atitude de indiferença, porque seria abraçar um auto-engano. Todos nós somos finitos, todos nós, em algum momento, nos depararemos com um grande mistério, adentraremos, né, as portas do grande mistério, que é a morte, é a passagem para essa realidade outra, mas que a gente realmente considere que deve haver um sentido maior e que há, na minha convicção pessoal, e que devemos buscar esse sentido maior e não colocar todas as nossas fichas nesta presente realidade, sem contudo desprezar nossos deveres, nossos projetos, né? Que sobretudo nossos projetos sejam de levar edificação para as pessoas, edificação para a humanidade. Então, essa era a reflexão que eu gostaria de fazer. Quero deixar para vocês também, para refletirem nesses dias de enclausuramento, né, forçado, que é bom essa clausura também, para que a gente reflita mais. E mesmo dentro dessa clausura das quatro paredes, a gente também deve procurar aquele recolhimento ainda maior, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu pai, que ele te recompensará. Então, é não só no secreto do quarto, das quatro paredes, mas no secreto do nosso próprio coração. Então, muito obrigado por você assistir o vídeo. Se você gostou, gostaria de acompanhar e sugerir até temas que a gente pudesse trabalhar, então se inscreva no canal, deixe seu comentário também, faça a sua sugestão. Eu agradeço muito, boa tarde a todos, um bom final de semana, que Deus nos abençoe e nos ajude na travessia desse momento um tanto complicado, né, que atravessamos com essa epidemia, né, pandemia de coronavírus. Mas que Deus abençoe a todos. Até mais.